Eu brinco, é a síndrome do alvo móvel, né? Você mira, atira, aí o alvo anda 1 metro para a direita. Você fala, ué, a vida é um alvo móvel. Então não vou atirar? Claro que vai. Né? Na verdade, você tem que treinar a tua mira, você tem que treinar que você precisa colimar, correr atrás de objetivos, né? Não é, não vou pensar em nada. Claro que vai pensar, claro que vai tentar construir, claro que vai traçar metas e objetivos, mas você não pode viver num futuro projetado, você não pode ter essa angústia de não estar no presente. Né? Tudo bem com vocês? Começando mais um Holycast, o episódio de número 5, e hoje temos mais um convidado muito especial. Até peguei uma colinha aqui porque a lista é extensa. Ele é publicitário, fotógrafo, escritor, consultor aeronáutico internacional, consultor de empresas, diretor de marketing e atual publisher da revista Flap Internacional. Bom, ele é também conhecido como um dos fundadores da Azul Linhas Aéreas, é filho do grande jornalista Joelmir Betting, filho da dona Lucila, irmão do Mauro, marido da Sharon, pai do Thomas e do Martin. Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos do que o incrível Panda Betting. Tudo bem, Panda? Como é que você tá, Brunão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazerzaço poder conversar com você aqui hoje. Sempre. Obrigado pelas palavras, assim. Olha, eu até comentei aqui que a lista é grande porque não é que ele faz só isso daqui, é isso daqui e muito mais. A gente vai conversar um pouquinho mais. Eu estou aqui do lado do meu querido amigo, irmão, sócio Luiz Fernando Barbosa. Nós somos sócios na Holy, em outros projetos aí. Eu sou Bruno Vidia e hoje a gente vai conversar com Gianfranco Panda Betting. Vamos lá. Panda, Pandinha. para começar... Para resumir o Panda aqui, entendeu? Quem conhece ele é um cara de coração grande, contador de histórias. Pronto. Histórias que não faltam, né? Não, rapaz, e as melhores começa histórias. Por aí, as melhores histórias, Contador de histórias, coração grande, entendeu? É esse. É isso aí. Só faltou falar o principal. Apaixonado pela aviação. Não. E palmeirense. Aí sim. Palmeirense. Sofredor, mas palmeirense. Não, sofredor é preto e branco. Ultimamente o Palmeiras está bem, né? Enfim. Panda, eu falei tantas coisas aqui, né? A gente sabe que tem outras paixões também, né? Entre aviação, né? Não sei quantas mil fotografias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa. Mas como que você costuma falar de você, assim, né? Porque quando a gente se define, a gente meio que se encaixota, né? Meio que se define pela própria palavra, a gente restringe. Mas como que o Panda fala dele mesmo? O que você faz, o que você gosta? Quem é o Panda Betting? Enfim, o Panda Betting é um cara que foi atrás das suas paixões. Acho que isso é um diferencial importante na vida de qualquer um. Eu nunca fui atrás de sucesso nem de realização financeira, que são sempre bem-vindos, né? E que andam bastante elusivos, assim. Não cheguei, no meu entender, em nenhum desses lugares, até porque esses não são exatamente lugares, né? São estados mentais, assim, né? Não existe sucesso nem dinheiro que baste, nem que não possa ser melhorado. Mas eu nunca corri atrás da realização financeira, eu corri atrás da minha realização afetiva, emocional, e eu sinto as profissões, eu sinto as atividades como elementos que podem satisfazer profundamente a alma de uma pessoa. Então, assim, eu já começo dando uma dica. A primeira dica é: persiga suas paixões, dedique-se a elas, e se você acreditar que você vai ser feliz fazendo aquilo que você gosta, normalmente o mundo vai te reconhecer e te recompensar, normalmente. Eu gosto de sorvete de creme, tá bom, né? Então, quem não gosta, né? Eu gosto de feijoada, então tá bom, passar o resto da vida comendo feijoada. Mas não é isso que eu estou me referindo, né? Embora eu goste de sorvete de creme e de feijoada. Mas eu acho que você tem que correr atrás daquilo que te inspira. Porque no fundo, eu acredito que todo ser humano, é uma visão um pouco capitalista, ela pode inclusive parecer sórdida, mas eu acho que somos produtos numa prateleira da vida.
né? E esses produtos, eles têm que ter algum brilho, algum diferencial, uma bela embalagem, para que eles sejam desejados, consumidos, que venha uma dona de casa ou um consumidor e fale, sim, quero este produto. Então, como profissionais no mercado competitivo de trabalho, eu acho que você tem que cuidar de tudo isso que eu falei, da embalagem, do conteúdo, da apresentação, né? E quando você se apaixona por uma causa, por uma profissão, por aquilo que você vem a fazer, você vai acabar fazendo um pouquinho melhor, né? E eu sempre fui um cara tarado, eu não sou apaixonado, eu sou um doente mental. Assim. O David Neeleman, que é o fundador da Azul, quando ele me conheceu, falou, cara, eu tenho uma frase que é, a gente não pode ensinar paixão. E no seu caso, você não é apaixonado por aviação, você é doente, você tem que ser mandado para uma instituição e trancado nesse lugar, porque é um caso de manicômio. Eu falei, bom, obrigado, esse é um dos maiores elogios que eu recebi na vida, né? Eu acho isso mesmo, né? Então, se você resolver ser animador de auditório, taxidermista, piloto de linha aérea ou banqueiro, seja excelente naquilo que você faz. E para ser excelente, você tem que dedicar mais horas de estudo, mais horas de conhecimento, buscando conhecimento, né? E depois, se você tiver sorte realmente de se transformar numa pessoa que é reconhecida por aquilo que faz, você tem que dividir e devolver, né? Que é o estágio que eu estou na minha vida hoje, né? Hoje eu estou tão preocupado em dividir e devolver aquilo que eu acho que eu posso dar e contribuir, do que amealhar ou buscar, como eu sempre busquei, incessantemente conhecimento. Então, uma parte da minha vida hoje é dedicada a um projeto, que é o projeto da revista Flap, que é devolver conhecimento, devolver cultura aeronáutica, e devolver num sentido muito amplo, assim, muito espiritual, assim, né? Porque eu me considero uma pessoa abençoada. Eu, com 59 anos, eu basicamente trabalhei com aquilo que eu amava. Então está na hora mesmo de devolver, está na hora de, assim, cuidar das pessoas que trabalham na empresa, cuidar de quem lê a revista, cuidar de um jovem adolescente que fala, puxa, eu queria conhecer aí o teu escritório, está cheio de modelinho. A resposta normalmente é, venha, né? Eu vou criar um espaço na agenda para você conhecer. Porque eu também lembro quando eu era jovem, com 9, 10 anos de idade, o dono de uma companhia aérea, o Omar Fontana, me pegou pela mão e falou, vem conhecer a companhia aérea. Legal isso. Isso foi absolutamente estruturante na minha paixão, né? Eu me senti pela primeira vez uma pessoa relevante, era um moleque de 9 anos de idade, e isso foi um shot de adrenalina na veia, assim, foi uma coisa de falar, pô, eu não sou um ninguém, né? Eu, com a minha paixão, consegui chamar a atenção do dono, fundador de uma companhia aérea. E hoje eu olho para trás e eu vejo que isso é resultado de uma pessoa que parou o que estava fazendo para inspirar alguém, um jovem, que ele nunca tinha visto antes na vida, me conheceu naquele mesmo dia que ele me conheceu. Ele me levou para conhecer os hangares, entrar dentro dos aviões. E eu, claro, nunca vou conseguir reproduzir isso, mas é uma preocupação que eu tenho. Está na hora de dividir, está na hora de reconhecer e está na hora de ampliar e despertar mais paixões, porque pessoas apaixonadas obtêm melhores resultados. Ô Panda, você está falando que está na hora de dividir e compartilhar, isso mostra, como eu falei, né, o tamanho do seu coração e o quanto você é generoso, né? Mas quando você fala assim, eu acredito que todo mundo deveria encontrar sua paixão. Seria a mesma coisa que encontrar o seu dom, assim? Porque assim, você muito cedo, até mesmo antes de falar papai e mamãe, né? Você falou Varig, Varig, Varig. E nos bastidores, a gente estava conversando que algumas coisas não se explicam, né? Como que você vai explicar isso, né? E aí, como que você explica um menino, né, que antes de falar pai e mãe fala Varig, e aí com 8, 9 anos de idade cruza com o Omar Fontana, por exemplo? Seria um dom? Não, aí eu acho que a coisa vai para um plano mais filosófico e espiritual, que é uma coisa que... eu sempre fui um cara muito cético, capricorniano, muito racional, assim, né? E quanto mais eu vejo, mais me faltam palavras para tentar compreender muitas coisas que não têm explicação. A gente, um pouco antes desse nosso encontro aqui, a gente estava brincando e contando 3 ou 4 histórias que desafiam a própria lógica, né? Tá contando de uma amiga minha que acordou um dia e falou, vou para Israel.
nunca tinha ido para lá. Chegou em Israel, entrou num táxi no aeroporto, casou-se com o motorista de táxi, está casado até hoje com 3 filhozinhos. Quer dizer, aquele motorista de táxi, naquela fila enorme de táxis no aeroporto, estava esperando por ela. Aham. E ela, naquele momento que ela decidiu ir para Israel, naquele dia, subiu naquele avião, o avião podia ter atrasado um segundo, podia ter pego uma proa diferente, podia ter desviado de uma tempestade, ela ia desembarcar 5 minutos depois e o homem da vida dela, o pai dos filhos dela, teria passado. Teria passado. Então, eu comecei a acreditar no invisível, eu comecei a acreditar que uma parte é teu esforço e outra parte é quando aquilo que a gente não consegue quantificar nem explicar entra na equação para fazer essa receita infalível. Legal. E também penso o contrário. Quantas vezes o futuro passou pela tua porta, né, e por um nanosegundo, você virou e olhou para o lado errado, apertou um botão de elevador, parou no andar errado. Quantas coisas não passaram também? Então, quando eu penso tudo isso e começo a enlouquecer, eu falo, não, cara. Para. Eu faço o que me compete, que é investir no meu talento, investir no meu dom, se você quiser, embora eu não acredito que dom se aplica mais a coisas mágicas como a música, por exemplo. E eu estou falando com 2 músicos aqui. Né? A música para mim é dom. Né? Eu não tenho o dom da música. Eu amo música profundamente. Assim, se você me quebrasse ao meio e fosse olhar o que tem no tutano, é música. Sai de dentro. A música, ela é absolutamente inspiradora. Para mim, ela é uma coisa absolutamente sublime, né? E eu não trabalho com música. Eu tentei tocar 3 instrumentos, desafinei horrorosamente. Olha né? só, isso é novidade para mim. Eu toquei bateria, baixo eu vi que não tinha jeito e tentei saxofone por muitos anos. Tem até os instrumentos, mas não leva jeito. Então eu falei, para fazer mal feito eu não faço. Então, eu acho assim que o dom, ele se aplica muito mais a, por exemplo, dom da matemática. Né? Meu cérebro não é matemático, eu sou uma zebra do ponto de vista de cálculos. Meu cérebro é mais vocacionado para coisas um pouco mais subliminares ou interpretativas, como história, marketing, coisas que você precisa de um pouco de intuição. Eu não sei fazer uma conta de raiz quadrada, nunca soube, sempre fui péssimo. Eu também não sei, tá? Mas assim, agora, a música, né, o cérebro do músico é um cérebro matemático, porque a música ela é feita de intervalos e ataques, né? Isso. E as divisões, né? Tudo isso é matemática pura, puríssima. Mas não é álgebra. Né? Não, mas é engraçado ao mesmo tempo, né? Porque assim, por mais que ela seja matemática pura, né? E entre essas histórias aí, né, até minha esposa, acabei conhecendo, ela também foi minha aluna também, né, essas coisas que não se explicam, né, mas a gente ensina música, quando eu ensinava, era professor de música, você ensina ela matematicamente falando, ensina tudo o que você precisa ensinar na parte técnica e no final de tudo você fala assim, agora esquece tudo isso e toca com o coração, então faz disso agora uma paixão e só ouve o coração, e acho que nesse ouvir o coração, eu acho que é onde brilha os olhos de quem conhece você, assim. E não é algo que eu tô te bajulando, nem nada disso, não. Né? Mas eu acho que essa criatividade toda, ela nasce desse pulsar, assim, sabe? Né? E de beber de diversas fontes, sabe? Eu vejo um panda que bebe de diversas fontes. Como que é isso, panda? Agora você falou assim, estou num processo de generosidade, né? Eu estou retribuindo tudo aquilo, mas como que foi beber de todas essas fontes? Para você assim, eu vou agora daqui, vou agora dali. Eu já vou aproveitar e aproveitar esse gancho aqui, né? E até comentar, né? Nessa abertura aqui a gente comentou do seu pai, né? Um grande comunicador, né? Uma família de comunicadores, né, Panda? E até gostaria de saber um pouquinho mais como que foi esse momento dessa paixão, essa loucura pela aviação, que também cruza com essa parte desse comunicador que você de tantos trabalhos incríveis também nesse sentido. Enfim, eu tenho, de novo, né? Eu já falei essa palavra, vou repetir ela aqui. Eu me considero um cara abençoado. Eu não gosto do verbo no passado, ele só não está mais fisicamente aqui. Eu tenho um pai que é um cara muito bacana, né? O Joelmir, que foi um
em vida foi um jornalista, um cara que trabalhava basicamente com a capacidade de explicar um assunto árido que era economia e traduzi-lo para a vida e para o conhecimento público geral, eliminando os termos áridos e técnicos. Né? Ele foi um tradutor e intérprete, que acho que foi a grande fortaleza dele, mas ele também sabia se expressar muito bem, ele falava muito bem. As palestras dele ao vivo eram, infelizmente não tem muita coisa gravada, mas eram espetáculos pirotécnicos. Assim. Ele era muito charmoso, tinha um ritmo espetacular, uma didática incrível. Ele começou a vida como professor, né? Meu pai tem uma origem muito humilde assim, e ele veio do interior e para pagar as contas e pagar o quarto de pensão em que ele dormia, ele tinha 4 empregos, um deles era de professor. Caramba. Mas eu tive a sorte de ter esse pai, que é uma figura mais conhecida publicamente, mas meu avô foi muito importante na minha formação. Eu, na verdade, devo a minha formação intelectual no início da vida muito mais ao meu avô do que ao meu pai. Meu pai estava correndo atrás do prejuízo e eu convivi muito pouco com meu pai. Uhum. A minha infância, meu pai era um cara que aparecia domingo de manhã, que era o único momento da semana que ele não estava trabalhando. Porque depois do almoço no domingo ele voltava para o escritório e eu ia vê-lo no domingo seguinte. Tá. Porque quando eu acordava ele já tinha ido e quando eu ia dormir ele não tinha voltado. Ele ficava fechando o jornal. Uhum. E meu pai era uma barba que me raspava o rosto e eu estava dormindo e eu acordava com aquela barba me beijando e era meus 7, 8 primeiros anos de vida, meu pai foi uma figura muito ausente, muito amada, mas muito ausente. Uhum. A pessoa que realmente me criou, que começou a me instigar, foi meu avô, que era um polímata, era um cara que tinha um conhecimento absurdo, mesmo para os padrões da época. Ele falava 8 idiomas, no ano da morte dele estava aprendendo o 9º idioma. Ele foi o maior filatelista, né, colecionador de selos na especialidade dele do mundo. Quando ele morreu, a minha avó vendeu a coleção do meu avô para um alemão que pegou um avião, veio da Alemanha, chegou e comprou a coleção dele por um valor equivalente a 3 apartamentos. Caramba. Pra você ter uma ideia, uma coleção de selos. O alemão veio, pagou no cacau, com o que o alemão pagou, a minha avó comprou um apartamento onde ela foi morar e mais 2 que ela pôs para alugar. Você imagina a coleção de selos, vale 3 apartamentos. Uhum. Ele foi o maior colecionador de selos religiosos do mundo, com ênfase em Nossa Senhora. E esse cara, que era um cara de um conhecimento... Bom, o cara falava sânscrito, meu amigo. Ele falava latim. Ele falava 8 idiomas, aprendendo no ano que ele morreu, e não falava inglês, porque ele não gostava da cultura yankee, né? Mas esse maluco, que era o meu avô, ele foi despertando para mim algumas paixões que eu trago até hoje. Então, por exemplo, ele fez um álbum de selos de avião. Então ele percebeu minha paixão por aviação e ele montou um álbum de aviões, de selos de aviação, que eu tenho guardado até hoje, é um tesouro. Né? Uhum. E ele organizava por países. Então, cada 1, 2, 3 páginas eram países. Então chegava um selo novo e eu falava, nem sabia ler e escrever, né? Chamava ele Nono, né? Porque era um avô italiano. Nono, onde é que eu ponho esse aqui? Ah, o que você está lendo aqui? Não sei ler. Ah, então esse aqui é um selo de Andorra. Eu descobri o que era Andorra com 5 anos de idade. Isso foi despertando uma paixão e uma curiosidade pelo mundo, por geografia. Geográfica mesmo. Então, por exemplo, uma palavra e um nome que eu nunca esqueci foi Al-Quwain, que é um dos Emirados Árabes. E eu olhei para aquilo aí, que eu fui descobrir que era um emirado, fui descobrir que existe um emirado chamado Al-Quwain, que é tão emirado quanto Dubai, quanto Bahrein, né? E eu falei, cara, Al-Quwain. Aí, 1 mês atrás, fui dar uma palestra em Dubai. Tô na estrada, tem uma placa, Al-Quwain, cheguei pro motorista e falei, cara, desculpa, desvia, vamos para Al-Quwain. O cara ficou me olhando e falou, o que você vai fazer lá? Não tem nada lá. Tem um supermercado, areia e uma praia sem graça. Eu falei, mas eu quero ir. Preciso conhecer. Então fui lá, parei, desci e falei, tá, né, já estou riscando aqui país ou região de número 117 na vida. E essa sede de descobrir, de conhecer os países, de viajar, de ver as cores das bandeiras, foi tudo se misturando.
Então, branding, de onde vem branding? O branding vem da paixão pelas bandeiras, pela pintura dos aviões. Por que o avião da Itália é verde, branco e vermelho? Sim, porque são as cores da bandeira italiana, tricolore, né? Por que o avião da Alemanha não é preto, vermelho e amarelo, que são as cores da bandeira da Alemanha? Porque a companhia ela nasceu e... enfim, aí tem longas explicações. Mas foi misturando, né? A vexilologia, que é a ciência que estuda as bandeiras, a aviação, a geografia e a história, né? Por que a companhia aérea belga Sabena voa muito para a África? Por causa da presença belga como matriz de várias colônias africanas. O Leopoldville, né? Quem que era o Leopold? Né? Era o rei belga, então a cidade é uma homenagem a ele. Então você começa a ficar fácil lembrar. Né? Por que é Leopoldville? Porque era uma colônia belga. Né? Quem foi Leopoldo? Foi o rei da Bélgica. Então, aí eu olho para os meus filhos hoje, que são fruto de uma geração que dificilmente nutre paixões, e eu falo, cara, legal, eu ia chegar aí. Que desperdício de cérebros, meus Deus do céu. Eles têm tudo na ponta do dedo, mas não descem na profundidade, porque não tem paixão. Eu ia chegar aí, sabe? Porque assim, a gente até veio no carro falando sobre família, né? Com tudo isso que está acontecendo, né? Inteligência artificial e, como você falou, tudo na ponta do dedo e tal, né? E essa paixão talvez seja aquela estrelinha a mais, como você disse mesmo, que nós seres humanos temos, né? E a máquina ela nunca vai ter, jamais vai ter, né? Só que grande parte disso ele é despertada pela instituição família, né? Você acredita que hoje a gente está tendo uma geração que se esqueceu da instituição família, ou alguns pais precisam aprender a ser pais? Eu acho que algumas coisas se perderam, sabe? Porque, por exemplo, assim, quando a gente fala sobre empresas, né, e você desenvolveu muita missão, visão e valores de inúmeras empresas, e eu tive o privilégio de beber da sua fonte, e hoje com a agência a gente acaba desenvolvendo também missão, visão e valores de outras empresas, mas quando a gente vai para os valores, né, ou melhor, a gente começa sempre pelos valores, principalmente quando começa a ouvir as histórias, né, e aí você começa a ver honra, você começa a ver ética, você começa a ver transparência, são coisas que se ensinam dentro de casa, é a família, você aprende isso com a família. E os pais hoje acreditam que a escola tem que fazer tudo, a academia que tem que cuidar disso, né? O professor de jiu-jitsu que tem que cuidar disso, não sou eu que ensino isso. Será que em algum momento, então, a gente precisa voltar para essa fonte natural, né? Que o Panda está falando assim, cara, eu aprendi com meu avô, né? Eu aprendi com o meu pai, né? Eu aprendi dessa base familiar. Hoje a gente tem todas as informações na mão e não tem nada, né? Será que a gente não está precisando voltar a simplesmente ser humano? A gente está, mas a gente nunca vai voltar, porque a evolução ela é um movimento monodirecional. Não dá simplesmente para falar, gente, para tudo, me dá aqui de volta seu celular, me dá aqui os bits and bytes de volta e vamos voltar para o nanquim, para o papel branquinho. Não dá. E no fundo, eu tenho 59, estou falando de histórias que têm mais de 50 anos. Aquele menino de 5 anos que sentava no colo do avô, né, e fazia lá umas garatujas, uns rabiscos, e meu avô colocava a data de cada um desses rabiscos. E arquivava, e começou a me ensinar perspectiva, sombreamento, chiaroscuro, a usar grafite, porque meu avô, como eu falei, era um homem renascentista. Ele ilustrava, ele era um calígrafo de mão cheia, né? Desculpa o trocadilho, mas ele era um calígrafo de mão cheia, assim, era um cara que, assim, a letra, os álbuns filatélicos, os nomes dos países, ele fazia com a caneta dele a tinteiro, né? Molhando o bico da pena na tinta. Que sensacional. E eu tenho um álbum até hoje, assim, o nome dos países, assim, a caligrafia dele é coisa monstruosa. O que eu paro para pensar? Qual é o avô hoje que dedicaria
45 minutos do seu dia com o neto no colo para fazer a transmissão de todo esse conhecimento com essa paixão. E o bicho era esperto, ele usava um método pavloviano. Eu ia lá fazer um desenho, ele falava, não tá bom, ó, essa asa está diferente da outra asa. Essa asa está mais perto, ela parece maior do que a outra, elas não podem ser iguais. Então faz a asa que está atrás, na perspectiva, ser um pouquinho menor. Ah, agora está mais com cara. Você não percebeu que está melhor? Não está mais parecido com o avião que a gente vê? Nono, está mais parecido. Então tá bom. Como o seu desenho ficou bom, ele abria a gaveta de baixo e tirava um saquinho de balas que ele me dava quando o desenho estivesse bom. Caramba. Então eu trabalhava para o desenho ficar bom no julgamento dele. E eu estou lembrando agora do cheiro dessa bala, que infelizmente eu não sei o nome e nunca mais encontrei, mas o cheiro nunca mais saiu de mim. Eu tenho o cheiro da abertura da gaveta. A gaveta tinha o cheiro porque era uma gaveta cheia de bala e eu não podia abrir. Não pode pegar não, isso aqui é quando terminar teu desenho. Né? Então, isso é treinar um Golden Retriever, né? Quer dizer, ele estava me treinando, cara. Cara, e estava te ensinando excelência, estava te ensinando... A paixão, fazer bem feito. Exato. Como é que você faz claro escuro tendo só uma caneta de nanquim? E hoje densidade de traço. Então, assim, eu com 5 anos, que Deus me divida ao 2 pela falta de modéstia, eu estava desenhando muito razoavelmente. Porque eu tinha um cara que ficava 1 hora por dia me ensinando a desenhar. Eu, com 7 anos, estava lendo em italiano. Por quê? Porque era a língua que ele mais gostava. Então, com 7 anos, eu era bilíngue. Eu falava italiano e português. Aliás, aprendi a falar primeiro em italiano e depois em português. Isso me ajudou muito, me ajudou a ter uma cabeça aberta para a língua. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que nossas gerações, dentre as quais eu me incluo, falharam miseravelmente e falham acreditando que a educação, por exemplo, é uma responsabilidade da escola, que a saúde é uma responsabilidade da academia, né? Quando não é. E aí, o termo família, que é um termo mais universal, ele se aplica, e eu concordo, sob o aspecto de que a família deve prover aquilo que é mais fundamental na formação de um indivíduo. Agora, também tem um pensamento muito doloroso. A minha geração, pessoas com 60 anos de idade, foi a primeira geração na história que falou sim para os pais e hoje fala sim para os filhos. A minha geração se lascou, para não usar uma expressão mais pesada. Eu passei minha infância inteira falando sim, pai, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhora para minha mãe. E aí, quando eu me via adulto, eu acordava de fim de semana e ia perguntar para os meus filhos o que eles queriam fazer. Entendi. E moldava meu sábado e domingo de acordo com as preferências dos meus filhos. E eu? Então, acho que essa minha geração, né, que foi a geração... Eu conheci o Bill Gates, cara. Eu conheci o Bill Gates em 85. Que né? sensacional. Eu tinha um ano. Na sede da Microsoft, levado por um amigo meu que é um gênio de computação, que foi morar lá em Belleville, no estado de Washington. Falou, eu trabalho perto do Bill Gates. Eu lá visitando o cara, de repente entra o Bill Gates na sala dele. Marcus, hey, hi. Falou, esse aqui é meu amigo do Brasil, Gianfranco. Hi, John Franco. E era o Bill Gates. Então, assim, não fiquei amigo, não almocei com ele, mas, assim, eu conheci umas pessoas muito loucas, assim, na vida, né? De novo, né? Por que eu estou contando isso? Porque a minha geração, a geração do Marcos, né, que foi a geração que digitalizou o mundo, abriu mão daqueles princípios básicos, que são a quantidade de tempo que você se dedica na formação dos seus filhos, na formação da próxima geração. A geração atual quer se livrar dos filhos. Quantas vezes você vai num restaurante e vê 2 adultos conversando animadamente e 2 ou 3 crianças com a cara num tablet, num iPhone e tal? Quem que está cuidando dessas meninas, desses meninos e dessas meninas? É um tablet. Os meus filhos, que hoje têm 21 e 19, já viram nos seus iPhones e nos seus computadores que ficam no quarto, já viram coisas que eu nem sonharia em ver em 59 anos de idade. Já viram gente ser decapitada, estupro, orgia, já viram sondas pousando em outros planetas. Né? Outro dia, bom, não dá nem para falar, mas outro dia eu recebi um vídeo do meu filho que é inenarrável, assim, está circulando. Meu filho com 19 anos de idade não tem a menor condição emocional de ver um vídeo daquele e não ser afetado profundamente.
É um vídeo de um cara sendo barbaramente torturado. E eu falei, filho, de onde está vindo isso? Né? Falei, a gente tem um grupo que só manda esses vídeos mais pesados. Com 19 anos de idade, eu não tinha nada parecido cruzando o meu cérebro, impactando minha alma, né? Então assim, puxa, você tá falando que nem velho, né, Panda? Você vai falar, a próxima frase sua é, no meu tempo era muito melhor? Olha, se você quiser saber, é exatamente o que eu vou falar. No meu tempo era muito melhor. Por quê? Porque no meu tempo a vida tinha um ritmo diferente. A aquisição de cultura ela se dava num ritmo mais humano. As pessoas tinham mais necessidade de trocar, de ensinar e de ficar juntos. Quantos casais estão deitados na cama, cada um numa tela? Eles podiam estar se beijando, se agarrando, simplesmente abraçados, conversando sobre o dia, não. Estão deitados, fisicamente próximos, espiritualmente separadíssimos. Então, a gente criou um monstro, perdeu o controle, né? Parece aqueles filmes de terror dos anos 50, né? Que vem o cientista alemão. The monster! O monstro escapou do controle da humanidade. E esse monstro chama-se tecnologia. Que, na verdade, é como qualquer ferramenta ou como qualquer remédio. Precisa saber usar. Né? A diferença de remédio e veneno é dose. Né? A serra elétrica, ela vai desbastar um mato ou arrancar seu braço. Depende de como você usa. E agora com a inteligência artificial, isso chega num nível absolutamente... surreal, né? Desconcertante, porque assim, meu filho estava me mostrando, né? Eu sempre fui lá nos Estados Unidos eles falam late achiever, assim, né? Um cara que conquista mais tarde, compreende mais tarde. Eu nunca fui um cara de vanguarda, assim, né? O meu mundo é mais poético, assim, não estou preocupado, esse é o último botão, esse é o último aparelho. Inclusive eu sou muito ruim com tecnologia, assim. Se você perguntar, recebi uma mensagem, meu filho fala, aonde você recebeu? Cara, não sei se foi no TikTok, no Telegram, no Instagram, na internet. Eu não sei, assim, é tudo uma coisa um pouco confusa. Minha cabeça fica pensando em conceitos e não em botões. E eu vejo como a geração mais jovem, ela esgrime, ela trabalha isso muito bem, né? 2 apps, 3 toques, não sei o quê, tudo em casa. E eu fico lá catando milho. Meu pai, por exemplo, que hoje teria 90 anos, ele morreu com enorme dificuldade de trabalhar em computador. Meu pai foi um cara criado na máquina de escrever e ele falava, eu uso a sinfonia das teclas batendo que me ajuda no ritmo do raciocínio. Tac, 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 tac. O tac, tac fazia parte do processo mental de escrever, de produzir conteúdo. Então tudo muda. O que mudou e a gente perdeu é a quantidade de tempo que a gente tem dedicado a preparar a próxima geração. Pais não passam tempo com os filhos, quando passam, está todo mundo com uma tela na frente, e isso eu acredito que vai ter consequências já está tendo consequências muito impactantes. Meus filhos não leem livros, eu escrevi 18 livros sobre aviação. Um deles não leu nenhum dos 18 livros, mas o outro que quer ser piloto, ou seja, livros de aviação, teu filho quer ser piloto, ele leu um dos 18 livros. E eu falei, filho, você não vai ler nenhum dos livros que o pai escreveu? Tem um monte de história, um monte de foto. Resposta, pai, lê livro? E me fez uma careta. Ai, meu Deus. Panda, talvez a gente esqueceu de viver o momento presente? Certamente. A gente vive um tempo de angústia muito violento porque a gente passa uma parte muito grande da nossa vida em projeções do futuro que não nos pertencem e só provocam angústia. Nossa, daqui 6 meses eu vou fazer uma viagem, quando chegar lá... Daqui 6 meses você pode não estar mais aqui, velho. Ou a gente fica preso ao passado. Puxa, quando eu fiz tal coisa, quando eu fui em tal restaurante, quando eu namorei tal pessoa. Cara, a tua vida é uma coisa que você vai jogando lá fora e ela acontece a cada 24 horas, né? Então, assim, isso não nasci sabendo. Recentemente fiz um trabalho muito bacana de acompanhamento psicológico, análise, né? E o
o meu médico, o meu analista, porque ele falou, Panda, você está proibido de pensar além de 36 horas para frente. Se você pensar em alguma coisa que está a 48 horas deste momento, eu já vou te reprovar, que vai tomar uma nota 0 aqui. Você pode pensar no máximo 36 horas para frente. Eu falei, cara, mas eu quero fazer uma viagem mês que vem. Você toma as medidas que forem necessárias, reserva do avião, e esquece, cara. Tua vida é agora. Se você ficar demais no futuro ou demais no passado, você vai tropeçar. E isso é um ensinamento absolutamente importante que me tirou de um período de início de uma depressão, porque eu me vi preso a um passado que me atrapalhava e angustiado com um futuro que nunca chegaria. Porque não chega, né? Você está vivendo agora, não daqui a 6 meses. Né? No dia que eu trocar de carro, no dia que eu melhorar no emprego, no dia que eu fizer a viagem, no dia que instalar não sei o que eu comprei, mas não chegou ainda. Cara, então hoje com 59 eu acho que felicidade é ter uma boa digestão e um bom sono. A gente até brincou, Panda, esses dias conversando, né, num outro episódio aqui, essa história de chegar lá, né, que às vezes você chega lá e você lá já mudou de lugar, né. Você fala, cara, eu cheguei aqui, mas, poxa, não é mais aqui, eu brinco, é a síndrome do alvo móvel, né? Você mira, atira, aí o alvo anda 1 metro para a direita. Você fala, a vida é um alvo móvel. Então não vou atirar? Claro que vai. Né? Na verdade, você tem que treinar a tua mira, você tem que treinar que você precisa colimar, correr atrás de objetivos, né? Não é, não vou pensar em nada. Claro que vai pensar, claro que vai tentar construir, claro que vai traçar metas e objetivos, mas você não pode viver num futuro projetado. Você não pode ter essa angústia de não estar no presente. Né? E o que eu vejo de pessoas descoladas do seu presente, você vai em restaurante, você vê um casal jantando. Né? Não tem mais conversa, não tem mais olho no olho. Virou normal, né? Virou normal 2 caras com celular. Isso é muito louco. Né? Virou normal, a comida chega, cada um saca o celular e tira uma foto do que está comendo. Nada contra, eu também faço isso às vezes, se é um prato bonito num lugar legal. Sim. Mas, cara, isso tem que preceder o fato de que o prato chega, você vai olhar para a sua cara metade e falar, olha que lindo, pega uma taça e brinda. Isso está perdido. Eu sou muito observador. Eu adoro ficar em restaurante vendo o comportamento das pessoas e está cada vez mais pavoroso. Família de 8 pessoas com 8 celulares, ninguém conversando. Outro dia eu fiz uma foto, eu estava numa festa de adolescentes, tinha 16 adolescentes em 2 sofás, todos com celular, todos nos celulares, e ninguém conversando. Na nossa época, você tinha que desenvolver a arte do chaveco. Então, cara, isso é bacana, né? Porque a gente tinha que sair de casa, a gente brincava na rua, a gente, né, cara, tirava o tampão do dedão porque caía de bicicleta, né, brincava de pega-pega, esconde-esconde, né? A molecada hoje, ela não sabe o que é isso, então... assim, gente, existe vida depois da tela do telefone, né? Quantas vezes você já ralou o joelho? Então... Quantas vezes você já quebrou alguma coisa? Essa geração não quebrou nada. Deixa eu falar, calma, dominar a língua aqui. Talvez é uma geração que está quebrando a cara. Claro que vão quebrar a cara. Porque a vida é raspar o joelho, raspar o cotovelo, abrir um pulso, entrar numa dividida e voltar com a perna em 3 pedaços para casa. A vida é entrar nessas paradas e não ficar se protegendo do assaltante, do bandido, de quem... Assim, a intolerância hoje, né? A incapacidade de pensar diferente. Dá um exemplo muito prático. Eu fui convidado pelo atual governo para assumir um cargo na administração federal. Me chamaram lá para Brasília, a gente queria que você fosse presidente aqui desse negócio. Cara, eu não me alinho ideologicamente com o atual governo. Né? E aí eu falei para a pessoa que me convidou o seguinte, falei, olha, vocês sabem que eu não penso na linha que vocês pensam, mas eu acho que democracia é exatamente isso. Não pensamos igual, mas queremos o mesmo objetivo, que é uma sociedade mais justa, mais plural, mais egalitária, com mais chance para todo mundo. A diferença é que eu quero ir por um caminho que vocês chamam de direita, vocês querem ir mais à esquerda, tem a turma do centro. Mas eu não sou seu inimigo porque eu penso diferente. O que eu quero é um país melhor para os meus netos. Exatamente. Então, com o meu viés, que é mais capitalista ou mais voltado à iniciativa privada,
eu toparia trabalhar aqui ser o presidente deste órgão, que é um órgão importante da aviação, mas eu não tenho uma visão socialista. Eu tenho uma visão democratizante do transporte aéreo. Acho que mais brasileiros precisam voar. Mas não é com a intervenção do Estado, não é com o Estado com mão forte, né? Não é estatizando, né? É deixando o mercado trabalhar, soltando as amarras do mercado, com supervisão do poder concedente do Estado. Mas deixa a iniciativa privada tocar, porque a iniciativa privada sabe trabalhar muito melhor do que um Estado paquidérmico, tendencioso, né? Um Estado eivado ou envenenado por vieses ideológicos, à direita, centro ou esquerda. Né? Meu pai sempre falava, assim, cuidado com a ideologia, filho. Assim, desenvolva um pensamento único. Né? Meu pai era um cara muito difícil de classificar politicamente. O espectro político dele era muito amplo. Assim, até eu se perguntar, teu pai era de direita ou de esquerda? Eu falava, puta, cara, não sei. Mas eu sei que ele era um cara que pensava muito. E ele nunca conseguiu se enquadrar nessas caixas. Meu pai estudou sociologia e teve um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso. Na prova de final de ano, Fernando Henrique Cardoso vai lá e coloca a seguinte questão, prova dissertativa. Deus existe? Interrogação. Os alunos tinham que responder essa pergunta. Meu pai leu aquilo, escreveu a resposta, em 40 segundos levantou-se e entregou a prova para o professor Fernando Henrique Cardoso, futuro presidente do Brasil. Fernando Henrique olhou para aquilo, olhou para o meu pai e falou, Joelmir, você tem certeza que é isso aqui? Ele falou, tenho sim, senhor. Mas isso aqui é a prova de final de ano. Eu sei. A prova, essa pergunta que eu fiz, você respondeu numa frase? Sim. Você quer reconsiderar? Não, não quero. Tudo que eu tinha para dizer está dito nessa frase. Caramba. Olha, prova de final de ano, Joelmir. Eu sei, professor. Minha resposta está aí. Então, tá bom. Muito obrigado. Levantou, saiu da sala na semana seguinte, com as provas corrigidas. Fernando Henrique Cardoso chega para a classe e fala, olha, aconteceu uma coisa muito rara, depois de muito tempo eu dei um 10. E eu queria que o aluno que tirou 10 viesse aqui na frente e lesse a sua redação de final de ano, que responde a pergunta, Deus existe? Esse aluno é o Joelmir Betti. Joelmir, por favor, vem aqui ler sua resposta. Ele fala, e a resposta dele era, a pergunta, Deus existe? A resposta era, para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é razoável. Para quem crê, nenhuma é necessária. Nossa, caraca, sensacional. Tirou 10, com uma frase de 1 minuto. E o Fernando Henrique falou, eu não tenho o que falar. É uma lógica absoluta, é insofismável, nota 10. E os caras escrevendo 3, 4 páginas para responder. Então, assim, de novo, né? Por que meu pai deu essa resposta? Porque ele leu muito. Né? Ele não tirou isso de um bueiro, não tirou isso da terceira gaveta. Assim. Ele foi formando os conceitos dele, né? Que foram frutos de um cara que ralou. Meu pai morreu no hospital e até o cérebro dele falhar em definitivo, que ele foi tendo uma doença que afetou o cérebro dele no final, ele estava deitado na cama escrevendo texto para fazer comentário na rádio. Então, ele também me ensinou o valor do trabalho, o valor do esforço, que no fundo é o valor de se esforçar. Né? O valor de trabalhar significa trabalhar no sentido de, no caso dele, que era uma pessoa que trabalhava com informação, adquirir conhecimento. Então, um músico. Né? Eu adoro jazz, adoro bossa nova e eu estudo a vida dos músicos que me interessam. Né? Então, eu não quero só ouvir a música dele, eu quero saber onde ele nasceu, quem foi influência para ele, com quem que ele gravou, quem foi o arranjador, produtor. Eu sou chato, eu vou até o cerne. Buscar a raiz, na verdade, né? Então assim, eu conheci o João Marcelo Boscoli, filho do Ronaldo Boscoli e da Elis Regina. E a gente ficou muito amigo muito rápido, porque quando a gente começava a falar de música, a gente esmiuçava, a gente ia nos detalhes de produção de cada disco. Ele falava, cara, você é o primeiro maluco com quem eu posso falar sobre o arranjo do Greg Phillinganes no disco do Quincy Jones. Você sabe quem é Greg Phillinganes? Eu falo, eu sei porque eu fui estudar, cara. Porque eu gosto daquele teclado. Eu falei, quem está tocando esse diabo desse teclado? É o Greg Phillinganes. De onde vem esse cara? Onde ele estudou? Ele fez Berkeley, fez
que faculdade de música ele fez, com quem ele tocou, o que ele fez antes de tocar com Quincy Jones. Então, assim, é muita solidão, porque as pessoas não têm mais tempo nem saco de saber isso, né? Ouve lá a música no Spotify e acabou. Eu sou de uma época que eu gostava de ficar lendo, né, contracapa de LP e falar, nossa, olha, o trompete é do Jerry Hay. Qual estúdio foi gravado? Qual estúdio foi gravado? Qual a importância de saber qual estúdio foi gravado, né? Mas isso é o que, no fundo, alimenta a minha paixão. E aí você fala, porra, Jerry Hay, o cara toca trompete. Deixa eu ver quem que é. Né? Aí você vai estudando, né? Tem, sei lá, você vai vendo que o cara é filho de um grande músico, né? Então, tem um conjunto chamado Spyro Gyra, que era um jazz fusion, a turma chamava de música de elevador, tal, Muzak, enfim. E o saxofonista, que é o líder do grupo, chamava Jay Beckenstein, né? E uma vez, vendo um disco do Sinatra, eu vi que tinha um Beckenstein, né? Falei, o que será que esse cara é do Jay Beckenstein, que é o saxofone? Era o pai. Olha só. Eu falei, porra, olha que legal, quer dizer que significa que o Jay Beckenstein, que foi tocar saxofone, aprendeu com o pai, que era também um músico de sopro, de jazz. Então eu já comecei a imaginar o Jay, um jovem, na casa dele, o pai tocando, saindo para tocar no disco do Sinatra, o cara falando, porra, que mundo legal. Então, são as histórias, são subtextos. E de novo eu volto para o meu avô. Né? A quantidade de tempo que você se dedica à tua paixão. Você tem que se dedicar. E hoje está difícil se dedicar. Por quê? Porque você tem uma tela na qual você pode fazer de tudo. Comprar, adquirir tóxicos, bebidas, mulheres, diversão, viagens, tudo. Pornografia, conteúdo histórico, o que você quiser. Então a gente criou uma geração de pessoas sem paciência. Eu ia comentar isso, né? A gente está numa geração de ele só quer comer o fruto e não quer esperar o tempo do fruto maturar e muito menos saber como que ele foi plantado, né? Não quer ir até essa raiz, né? E você está me trazendo algo assim, que sempre foi uma curiosidade minha, assim, como que é o processo criativo do Panda, né? E que eu estou entendendo que muito do seu processo ele passa, obviamente, dessa busca por esse conhecimento, né, que veio dessa base familiar também, e dessa importância, mas de que na hora que você vai buscar na raiz, você começa a criar e desenvolver as imagens, como por exemplo agora do pai com o filho tocando saxofone, como que era aquilo, como que será que o pai estava ensinando e tal. O processo criativo do Panda, ele passa por isso também? Ele é um processo bem pragmático. Primeiro que eu fui publicitário, né, muitos anos, ainda trabalho com isso, mas eu fui treinado para ser diretor de arte publicitário, né, trabalhei em muitas agências importantes com pessoas brilhantes que foram também me ensinando ao longo da vida, né. E eu tenho uma formatação, uma imagem que é a seguinte, o processo criativo é uma construção. Construir algo criativo é construir algo novo que não tinha sido feito até então, né? Ou retrabalhar alguma coisa que exista, dando a ela um novo significado, com ironia, com a surpresa de um elemento inesperado dentro de alguma coisa mais óbvia, tal. Mas eu prefiro imaginar que a criatividade é algo que você constrói e que essa construção é feita com tijolos, né? Então, na minha cabeça, quando você fala assim, tem que pensar numa coisa nova, eu vou construir algo novo, mas para construir eu preciso de bits, bytes, de gigabytes de informação que já existe para pensar peças diferentes, tijolos diferentes para construir uma nova estrutura que tem uma mensagem criativa, uma imagem diferenciada, um posicionamento que seja diferente de tudo aquilo que se viu, mas que no fundo nada mais é do que você rearranjar coisas que você tem dentro de si. Então por isso que tem que ler tudo, estudar tudo, prestar atenção, ler tudo que chegar às tuas mãos, ler revista velha, a revista Caras, ler a enciclopédia Barça. Você tem que ficar atrás, cara, não termina. Então é um processo de aquisição de conhecimento non-stop, sem parar, o tempo todo. E, claro, na medida que você vai jogando coisas para dentro, você começa a fazer as ligações. Né? Então, por que eu lembro do nome do líder da banda do Spyro Gyra? Né? Que aliás, é uma banda que eu não ouço há pelo menos 3 anos. Né?
Porque o que ficou colado na minha cabeça é que o Jay Beckenstein é filho do Ray Beckenstein, que era músico também, e que tocou com o Sinatra. Então, quando eu encontrei com o João Marcelo Boscoli, né, que a gente ia almoçar para falar dessas coisas, falar, puta, cara, você é o primeiro brasileiro que eu conheço que sabe quem que é o Greg Phillinganes. Cara, agradeço, mas, enfim, né? E que sabe quem que... Ou então, falar de uma banda, sei lá, que eu gosto muito, essa é mais conhecida, Steely Dan. Né? Então, assim, eu gosto do Steely Dan, eu quero saber tudo que o Steely Dan fez, eu já li 2 biografias, né? Então, esse é o valor, né? Por que os caras são o que eles são? De onde eles vieram, né? Por que o Walter Brecker tocava guitarra daquele jeito? Por que o Donald Fagen compunha daquele jeito? Qual que foi a infância do Donald Fagen? Né? E aí você vai fazendo as ligações, né? O cara era um judeu de Nova Jersey, ele era introspectivo, ele era narigudo, as meninas não olhavam para ele, então ele encontrou refúgio na música. Aí, como ele não pegava ninguém, ele foi ficando com raiva e começou a construir imagens de mulheres de sonho e cantá-las musicalmente, cantá-las no sentido paquerá-las. Paquerá-las, né? Cara, você vai vendo e fala, nossa, né? A dificuldade gerou a pérola, né? Um grão de areia que entra dentro da onça que gera a pérola. Então, assim, o Donald Fagen, ele é, para mim, um dos maiores nomes do pop, né? O líder do Steely Dan. Cara, assim, ele tinha tudo para dar errado. Ele era feio, desengonçado, espinha na cara, e ele transformou isso em luz, numa iluminação, num dos melhores sons pop, com influência de jazz. Assim, se ouve a balada dele chamada Maxine, você quer chorar 2 baldes e meio de lágrimas. Assim, você fala, coisa mais linda, né? E aí, eu gosto de Maxine. Aí, esse é o valor, né? Você entra no YouTube e tem 6 vídeos falando de Maxine por músicos pianistas falando, olha, esse acorde dissonante aqui é uma oitava, mas ao contrário do que todo mundo faria, a evolução seria para cá, ele desce, ele sobe, e eu não entendo nada de teoria musical, mas você fala, caramba, meu, então, assim, não é só questão de eu achar que é bonito, é bom, agora alguém me explicou porque que é uma coisa que chama atenção, porque musicalmente é bem construído, é rico, né? Tom Jobim, né? O que é Tom Jobim? Tom Jobim é genialidade pura na veia, na testa. Assim, verdade. Né? Então, por exemplo, tem um músico que eu amo chamado Jay Leonhardt, americano. O cara é um menestrel. Canta, compõe, toca baixo que nem um demônio. Cara absolutamente encantador. Escreve as próprias músicas, interpreta as próprias músicas, canta, toca baixo, anima e canta e mistura uma música. Ele é um Juca Chaves norte-americano. Ele tem uma música chamada Robert Frost, que é um grande poeta norte-americano. E eu nunca tinha ouvido falar no Robert Frost. Então, parte da minha santa ignorância foi aplacada quando eu falei, nossa, que música linda sobre o Robert Frost. Quem é Robert Frost? Que eu nunca tinha ouvido falar. Então, aí eu fui atrás de descobrir quem é Robert Frost e é legal para burro. Robert Frost, o poeta, é legal para burro. Ele tem uma música chamada Lenny and Me. Ele conta a história que ele embarcou num avião, foi fazer um... Olha o avião. É legal pra caralho a história. Ele falou que ele é radicado em Nova York, ele é de Baltimore, mas é radicado em Nova York, ele foi chamado para fazer um show em Los Angeles. E aí ele falou, olha, eu quero $5.000 para fazer o show em Los Angeles. E a pessoa que estava contratando ele falou, que tal $500? Ele falou, não, $4.000. Então, nós vamos te contratar por $500. Não, $3.000, certo, fechado em $500. Aí ele falou, tá bom. Pegou o avião, ele falou, provavelmente o cara que estava me contratando com dor na consciência me deu um bilhete de primeira classe, estou sentado na primeira classe, quem senta ao meu lado é o Leonard Bernstein, né? O maestro maravilhoso, enfim. E ele conta como é que foi esse voo de Nova York para Los Angeles, sentado e conversando com o Leonard Bernstein. Valeu muito mais do que $5.000. E fez uma música maravilhosa chamada Lenny and Me, né, que tem uma letra espetacular, um ritmo maravilhoso. Ninguém nunca ouviu falar no Jay Leonhardt, no Brasil pelo menos, e nos Estados Unidos pouca gente. Não, é uma coisa assim. Meu filho gosta de ter 2 filhos. Um que só ouve, sei lá, ouve as músicas dele, prefiro colocar assim. E o meu filho mais novo que tem uma cabeça musical mais aberta. Né? Então eu consigo falar com meu filho, ouve isso aqui do Steely Dan. Ele já fala, não pai, já estou ligado, o Steely Dan é muito bom. É meu filho mais novo. Né? Falou, é mesmo, você gosta? Pô, que legal, né? Aí outro dia,
entro no carro dele, ele vai me levar para um lugar lá. Cara, tá tocando Miles Davis no último volume. Que sensacional. Eu fiquei com os olhos cheios d'água, assim. Falei, cara, você estava ouvindo isso ou você está fazendo? Não, isso aqui é muito bom. O cara ouvindo Milestones. E ele foi me levar a comprar não sei o que no supermercado. E a gente ouvindo Milestones no último volume no carro. Sensacional. Você fala, tá bom, minha falha não é absoluta, não é total, né? Mas, e assim, educação musical, para mim, por isso que eu falo tanto e tão apaixonadamente de música, né? Porque música para mim é conhecimento com sensibilidade. E com dom, que é uma coisa que você falou no começo. Né? Eu não tenho dom para música, mas eu tenho sensibilidade para reconhecer boa música. E vai me desculpar, esse sertanejo universitário não é boa música em hipótese, tempo, régua, métrica, nenhuma. Isso para mim é muito abaixo da média. E é o que a nossa elite ouve, propaga e diz que é bom. Muito louco isso, né, Panda? E assim, é claro que a gente olhando assim, né, ouvindo essas histórias, a gente sabe que, cara, acontece muitas histórias incríveis assim com você, né? Desde Bill Gates até, enfim, a gente ouviu algumas, né? E toda vez é sempre um prato cheio assim, né, Panda? E eu gostaria de saber de você, né, que você falasse um pouquinho também sobre todas essas viagens que você fez, né? Falasse um pouquinho, né, obviamente. E também entender um pouquinho na prática com você, como que é o seu dia a dia, né? Como parece que tem muita informação aí, né? Como que a gente, enfim, tem muita leitura, muita viagem, muita cultura, muita música, muito aprofundamento, muito trabalho, né? São milhares de fotografias, por exemplo, que você fez pelo mundo, faz pelo mundo. Catalogadas, né? Catalogadas, tem a FLAP, tem a família. Conta um pouquinho pra gente, ensina um pouquinho pra gente disso. De novo, é a maluquice, é a obsessão, né? Graças a Deus eu durmo 4, 5 horas por dia, então eu tenho 20 horas para estar vivo, né? Isso faz diferença, né? Claro, se eu dormisse 12, eu ia ter 8 a menos para... Eu tenho a sorte de basicamente trabalhar onde eu moro, mesmo... Eu divido meu tempo entre Estados Unidos e Brasil. Minha família está morando nos Estados Unidos, eu fico 15, 20 dias lá, 10 dias, 15 dias aqui no Brasil. E aqui é um home office lá também. Então eu não perco 2 horas por dia indo e voltando para o escritório. Então 2, 3 horas por dia, vezes 365, são 1000 horas que eu não estou parado num carro, né? Trancado no congestionamento. Então, assim, eu acordo às 7 horas da manhã no domingo e 7 horas eu estou no computador vendo, ouvindo, gravando, escrevendo, cuidando de alguma coisa que ajude nessa necessidade de produzir coisas, né? Então, é um pouco isso. E viajar, para mim, é oxigênio, porque, assim, quanto mais eu viajo, quanto mais países, culturas e povos eu conheço, mais eu entendo a minha insignificância. Mais eu entendo o quão insignificante eu e qualquer outra pessoa, no fundo, é. Porque a gente é 7 bilhões de avos, né? Eu posso dizer o que eu quiser, pensar o que eu quiser, mas eu não sou nada. Eu sou um fóton diante de uma galáxia, né? E ainda assim continua sendo único. Daí vem o interesse da espécie humana, né? Assim, eu tenho 2 filhos criados com a mesma água, café, leite, e são 2 seres totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes. Irmão Sol, irmão Lua, assim, eles... Acho que em comum só o branco dos olhos, assim, porque o resto não tem, da cor do cabelo, a preferência etílica, culinária, musical, eles têm em comum Palmeiras, graças a Deus. De resto, cara, não bate nada. Um gosta de rock, outro gosta de jazz, um gosta de claro, outro gosta de escuro. Eles também têm a paixão pela aviação também, né? De certa forma. Mas, de novo, a paixão pela aviação. Viajar é a maneira mais rápida, eficiente e duradoura de educar alguém. Porque na viagem, todos os teus 5 sentidos estão acionados o tempo todo. Então você está andando, cheirando, sentindo, escutando, vendo, sendo provocado, visual, estética, culturalmente. Textura, tudo. Então eu falo, cara, né? Então você fala assim, vamos para Guaxupé, porque, com todo o respeito à cidade de Guaxupé, a Minas Gerais, vamos para caralho. Quero conhecer Guaxupé. Nunca fui, mas infelizmente não fui. Eu adoraria ir. Você quer ir para a Antártida? Sim, se eu pudesse escolher um lugar para ir hoje no mundo, seria a Antártida, particularmente. Né? Mesmo. Eu também, De verdade. É muito caro,
eu estou tentando ver se tem uma maneira menos onerosa de ir para lá. Mas enfim, conheço 117 países e acho pouco. Quero conhecer os 200 e poucos países ou territórios que tem no mundo, né? Por quê? Porque você tem sempre algo a aprender. E mesmo se você voltar para um lugar que você já conhece, você vai encontrar um lugar totalmente diferente, com um monte de nuances, de coisas que você não tinha visto na primeira, na segunda, na quinta, na 15ª vez. Vai ter cheiros diferentes, vai ter cheiro diferente, vai ter cores coisas que não existem diferentes, mais. Exatamente. A história do rio, né? Que a água nunca vai ser a mesma ali passando, né? Então, assim, viajar é a coisa que mais me mantém vivo. Eu te diria que eu trabalho para juntar grana para viajar. E tem as viagens mentais também que valem, né? Claro. Que é você ficar sentado observando o azul do céu e a tua cabeça está viajando, né? O importante é só não ficar preso, como eu falei, ao passado ou ao futuro, porque isso é desagregador, assim. É corrosivo ao cérebro. Né? E às vezes eu estou numa fase que eu estou bebendo, né? Então todo dia eu estou curtindo a minha fase de... Uma taça de vinho. Não mais. Comecei a fazer drinks, comecei a estudar a mixologia, tal. Arte Compro o copo certo, na quantidade certa, tal. Então estou curtindo isso. Então eu vou lá no final da tarde, preparo um drink para mim mesmo, sento na poltrona e fico lá. Viajando sem sair do lugar. Por quê? Porque é importante a gente perder essa capacidade. Sem celular. Perfeito. Só com música. Comprar essas caixinhas de som que te acompanham, USB, esse diabo. Sento lá no jardim, ponho minha musiquinha e fico lá quieto com o meu drink na mão e fico lá uma meia hora, 40 minutos. Minha mulher chega para mim e fala, o que você está fazendo? Estou fazendo? A resposta mais fácil é nada. Você não quer fazer alguma coisa? Fala, não, já estou fazendo. Eu estou fazendo nada. Né? E assim, os italianos cunharam essa expressão, dolce far niente. Né? É doce não fazer nada. Por quê? Porque é nessa hora que você está processando, viajando. Né? E eu tenho feito isso todo dia. Impactando a alma. Sim, viajando mesmo. Viajando. Estou indo para lugares imaginários, estou voltando para coisas que eu vi, vivenciei. Eu choro. E é interessante isso, né? Uma vez eu li de um filósofo, que me fugiu o nome, que ele falou assim, quando alguém fala para você, estou fazendo nada, você precisa olhar de novo pelo ponto de vista. Pode ser que ele esteja fazendo tudo. Que é exatamente isso que você está fazendo. Nada. Mas para sua alma, você está simplesmente fazendo tudo. Viajando onde precisa viajar, estar onde precisa estar, né? Eu choro muito. Né? Eu sou chorão. Né? Eu não sou chorão de ficar vendo um filme com a Jennifer Aniston. Eu choro de emoção, choro de felicidade e de saudade também, sobretudo do meu pai. Então muitas vezes eu estou fazendo o meu nada, né? E assim, ouço uma música que me lembra ele e deixo as lágrimas descerem. Eu não me acho menos por isso, eu me acho mais, eu acho que é no momento que eu estou mais. Né? Pandas, nesse momento assim que você fala assim, eu estou mais, isso me remete a um gesto de amor, sabe? Né? Esse saudosismo, não sei, mas o ponto que eu quero chegar é realmente no amor. Tá faltando amor para as pessoas? Completamente, mas completamente. Está faltando amor para mim, está faltando amor para qualquer um. Porque o amor, primeiro, o amor ele é libertador. Né? O verdadeiro amor, ele não prende, ele liberta. Eu nunca esqueço que uma vez, uma longa história, mas enfim, eu voltei com uma namorada e ela estava assim, ela tinha um noivo na França, ela falou, cara, estou no Brasil com você, acho que eu vou ficar com você, vou deixar meu noivo na França. Eu falei, não, meu, volta para a França, o cara lá é rico pra caralho, vai te dar uma vida maravilhosa, vai te levar para lugares que eu não poderia te levar, volta pro cara. Volta lá para a França e fica com o seu francês lá. Eu falei, como? Você não gosta de mim? Eu falei, é por isso que eu estou falando para você voltar. Eu não vou conseguir gostar mais de você do que eu já gosto. A nossa história a gente já viveu, volta para o francês, vai para lá. Eu falei, não entendo, você não quer ficar comigo? Eu falei, é a coisa que eu mais queria no mundo. Mas eu não vou te dar a vida que esse cara vai dar. Ele vai abrir horizontes, você vai para lugares que eu não vou poder te levar. Você tem uma história com ele também, vai lá com ele. Tá? A gente já viveu, já foi legal e eu não consigo gostar mais de você do que eu gosto. Então, pode partir.
E eu acho isso mesmo, assim, o verdadeiro amor, ele é libertador. Ele não é porque assim, o ciúme é que te prende, né? O medo da perda, o medo da solidão, é que você fala, não, você é meu, essa posse, é uma coisa doentia. E assim, o maior amor que eu sinto, tirando o amor assim, pela esposa e pelos filhos, né, que é uma coisa meio mágica, assim, mas eu sinto um amor pelo meu pai, cara, que, assim, Sensacional. é totalmente desproporcional, assim. Então eu choro muito, assim, mas não é um choro desconsolado, assim. É um choro de falar, que legal, cara, eu fiquei 50 anos nesse planeta com ele, né? Que oportunidade. Morro de saudade, né? Claro. Eu tinha uma mania, assim, eu dava um abraço nele e ficava apertando, passando a mão no lóbulo da orelha dele, assim, passando a mão no cabelo dele, assim, né? Essa sensação que eu estou falando aqui, eu estou sentindo o cabelo dele na minha mão, assim, né? E nunca mais, né? Nunca mais, ou pelo menos não nesse plano. Mas é importante se amar as coisas, assim, porque quanto mais você der, mais você vai ter. E é legal, né? Eu sempre vou falar que é um privilégio para a gente te conhecer e compartilhar essas histórias e ter trabalhado ao teu lado, continuar trabalhando ao seu lado também. Até o Panda também. não gosta muito que a gente não fica gosta falando não, mas isso, pra gente é um privilégio. Pra gente é um privilégio. E assim, só para te cortar um pouquinho, desculpa, mas cara, é uma sensação muito diferente estar com você, Panda, porque assim, tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente percebe depois, né? Tipo assim, pô, entendi, mas, cara, né, até ouvindo, é um privilégio a gente estar aqui na mesma sala, né? Poder compartilhar com vocês isso aqui também. Cara, é um privilégio. Mas você entende que isso é como a música, né? Você precisa das linhas de instrumentos que se complementam para dar harmonia, né? É uma partilha, sabe? É uma partilha. Você acha que eu tenho essa conversa com todo mundo? Né? É uma partilha. Porque, é engraçado isso, né? Porque assim, a gente começou o nosso bate-papo, né? Você falando assim, né? Sobre paixão, né? E a gente está finalizando o nosso bate-papo com o amor, né? Falando sobre amor. Se fosse para o Panda hoje deixar uma dica, né? A dica do Panda para essa molecada de hoje, que acredita que tudo está na tela do celular, seria: ame mais, busque conhecimento a ponto de você querer buscar mais conhecimento, ter sede disso, e honre a sua família, os seus pais. Aí são algumas dicas, mas se eu tivesse que encapsular numa só, seria descubra o que você ama e ame o que você faz. Né? Porque você tem que descobrir aquilo que te motiva, que te mobiliza, né? Que te faz sair da inércia, e não é fácil, porque a gente vive num momento em que a inércia tem um peso gravitacional muito grande, inclusive motivado pela telinha, né? Eu aperto um botão, eu estou em outro lugar do mundo, eu aperto um botão, estou namorando, eu aperto um botão, estou traindo minha esposa, aperto um botão, estou mudando o dinheiro de lugar, aperto um botão, estou comprando um carro novo, aperto um botão, estou comprando alface no supermercado. Então a gente criou uma geração de pessoas que apertam botões, para o bem e para o mal. Né? E a vida é mais do que isso, né? A vida é ir atrás, é se interessar, tal, é perseguir. Então, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Né? Então tem momentos que eu estou cozinhando na minha cabeça, estou vendo um filme, mas eu estou lá numa receita, pensando não, amanhã eu vou comprar uma... Onde é que eu vou achar essa cebolinha aí? Porque eu já procurei lá, não tinha, tem a cebola média, eu preciso de uma cebola menor. Aí entra lá na internet, echalote, que eu não... tinha esquecido e tal, né? Puta, preciso fazer um mirepoix, será que tem pronto? Aí Google lá, mirepoix, olha, tem um lugar que vende mirepoix, não tenho que picar salsão, picar cenoura, picar cebola. Corri lá no supermercado, tinha lá uma embalagenzinha com 45 minutos de trabalho feito. Né? Então fui lá, comprei, levei para casa, pus dentro da panela, então falei, bom, isso aqui está resolvido. Então, é aquilo, são as viagens mentais, né? Estou lá vendo uma minissérie com a minha esposa deitado na cama, mas estou com uma cebola na cabeça, como é que eu vou reduzir o molho? Será que eu vou ter... Não, estou sem farinha de trigo. Então, e aí assim, meu filho também pegou isso de mim, o mais novo, né? Ele gosta de cozinhar. Então a gente acorda sábado e ele olha, o que nós vamos fazer, pai? Hoje vamos fazer um bife bourguignon, a gente fez semana passada. Eu quero fazer um prato bem complicado. Esse tem que ficar 12 horas na marinada, depois vai coar, depois vai reduzir, depois...
faz um buquê garni. O que é um buquê garni? Fala, é um buquê de vários cheiros e, né, que você vai amarrar com... Amarra como? Amarra com fio dental. Fio dental? Não usado, né, trouxa? Pega o fio dental novinho, amarra as ervinhas, põe lá junto com o vinho, com a carne. Isso. Mas é carne de segunda? Sim. Só que você vai desfiar lá com o garfo depois de 12 horas na marinada e 5 horas de fogão. E de fato, né, quando ele pôs a carne no prato, aquele molho escuro, negro quase assim, pôs na boca e falou, cara, como isso é bom. Eu falei, te falei. Mas o mundo precisa de bifes bourguignons e não de Big Macs. Você precisa ficar 16 horas fazendo um prato. Não é igual ao sanduíche. Nada contra sanduíche. Nada contra sanduíche. Eu fui e irei muito ainda na vida no McDonald's e irei com absoluto prazer. Me dá um Big Mac que eu estou feliz da vida. Mas eu acho que assim, as coisas que vão ficar não são os Big Macs, são os bifes bourguignons que levam 20 horas de panela. Legal. E eu acho que é isso. É mais dedicação e fazer menos coisas mais bem feitas. Isso é importante. E sai dessa porra desse celular. Não dá para ficar 6 horas por dia no celular, cara. Não dá. Você precisa ler, precisa conversar com a sua esposa, conversar com o seu filho, com o seu neto, com o seu sócio. Você precisa conversar com o Bruno, precisa conversar com o Luiz, precisa conversar com todo mundo, cara. Porque se você ficar só no celular, cara, a vida vai passar e você está lá apertando botões. E agora com a inteligência artificial, meu filho chegou e fez um texto. Apertou um botão, falou lá meia dúzia de palavras-chave e saiu um texto muito bem feito. Falou, ó, tá aqui. Falei, cara, é o fim do conteúdo. Pessoas como eu que vivem de vender conteúdo, a gente tá ralado. É o fim do conteúdo. É o fim do conteúdo. Ou é o começo de um... Fim não, porque nada tem fim. É só um processo, né? É o começo de um novo conteúdo em que a máquina vai pensar pelas pessoas e eu posso ficar tomando minha bebida mais tempo na varanda. Enquanto ela está fazendo. Enquanto a máquina está escrevendo os textos. Levava 3 semanas para escrever, agora 30 segundos. E eu vou para a varanda tomar meus drinks. E o fato é, acabando ou não o conteúdo, a gente mais uma vez teve o privilégio de entrar um pouquinho nesse universo chamado Panda Betting aqui. E de fato, né, como é interessante ver quantas coisas extraordinárias e mais sofisticadas, quanto simples elas são, né? Então muitas vezes a gente vê o gênio, vê a obra que ele está construindo e esse amor em pessoa aqui. Panda, te agradeço aqui, né, em nome, enfim, de todos que estão aqui. Samuel, nosso querido jornalista que cuida das coisas pra gente aqui, Rafael Paco. O outro câmera ali, edição, Kaique. Não aprendeu ainda a trocar a bateria da câmera. Ele tá aprendendo aí. E não gosta de acordar cedo também. É isso aí, meu querido sócio, amigo aqui, que Isso a gente aí. precisa conversar mais, tá mais junto, menos celular, né? E fica a dica aí pra vocês. Panda, obrigado, cara. Obrigado por toda essa escola, por tudo. E por onde a gente passa como empresa, como profissional... Como pessoa também, como né? Como pessoa, Claro. Principalmente como pessoa, né? Nada disso existiria. Né? É praticamente impossível em algum momento a gente não falar de você. Cara, de verdade, de verdade. Desde a hora quando eu vou para Campinas e vejo até mesmo um avião decolando de Viracopos, você fala, pô, ó o Panda. Né? O Panda virou o avião, né? Isso é um elogio. Ó o Panda. Mas, cara, obrigado por compartilhar tudo isso, obrigado por esse coração e que privilégio nosso. De novo, acho que eu vou fazer das suas palavras as minhas, sabe? Eu sempre também me considerei um cara muito abençoado, assim, um cara privilegiado. Eu sempre falo que se tem uma fila do privilégio antes da gente nascer, eu passei nessa fila umas 557 vezes. E esse aqui é mais um dos privilégios, mais uma bênção. Então, eu também sou abençoado de poder estar batendo esse papo contigo e poder te conhecer. Obrigado por isso. É mesmo, e é o que eu falei, né? Isso é música, né? É algo que a gente construiu juntos, né? Desde a hora que a gente começou a se relacionar. Cara, e que música do caralho, viu? É Tom Jobim. Sensacional. Tem uns acordes aí sensacionais, viu? Tem e outros por vir. Bora. Muito bom. Obrigado, Panda. Valeu, gente.